Olá, amigos e amigas, bom dia. Oi, gente, bom dia. Jovens são executados dentro de ambulância em Cariacica. Já vamos lá para fora conversar sobre esse assunto gravíssimo com a repórter Suzy Faria. Suzy, minha amiga, eles estavam sendo socorridos depois de terem sofrido um acidente, né? Bom dia para você. Bom dia, Bruna, George, amigos do TN. Exatamente. Tudo aconteceu ali no bairro Flechal, de onde as vítimas são. De acordo com os primeiros levantamentos, eles estariam fazendo inicialmente uma provocação para os rivais. Depois, 2 dos 3 que estavam na moto foram dar um rolê. Acabaram se acidentando gravemente em uma das curvas lá da rua. Ao serem socorridos, foram cercados no bairro Porto de Santana e aí executados dentro da ambulância. A mãe de um deles chegou a ver toda a cena, teria implorado para o filho não ser assassinado, mas não teve jeito. E eles morreram. Uma grave afronta, inclusive aos profissionais de saúde que estão trabalhando para salvar vidas. Bruna, George. Você imagina que perigo, né? Solicitaram aí, ordenaram que os médicos, que os enfermeiros que estavam na ambulância saíssem da ambulância para esse ataque. Que pânico geral para quem estava trabalhando. Agora, Suzy, você traz outra informação que você apurou ao longo da manhã também. A Polícia Militar interceptou aí um trio suspeito de tráfico e acabou encontrando uma arma num quintal. Foi em Cariacica, né, Suzy? Exatamente, Bruna. Olha, segunda-feira começou com a chapa quente, hein? Além de conflitos no bairro Morrinhos e Porto Belo, nós soubemos, enquanto a gente estava em um bairro lá, o Vistamar, ouvimos o rádio dos policiais que estavam fazendo patrulhamento na área, chamando para uma ocorrência em Rio Marinho de Cariacica. Fomos atrás e acabamos flagrando o momento em que a Polícia Militar já tinha interceptado um veículo que havia suspeita de tráfico de drogas. Até o cão farejador foi utilizado para encontrar drogas dentro do veículo, mas isso não aconteceu. Agora, os policiais encontraram sim um objeto, que daqui a pouco eu conto o que é. Combinado, Suzy Faria, até daqui a pouquinho. Olha, vamos chamar a Vanusa Santana porque teve execução em Vitória, foi hoje cedo, agora há pouco. Um homem foi morto no bairro Bonfim. Não é isso, Vanusa? Bom dia. George, muito bom dia para vocês do estúdio, para o pessoal que nos acompanha de casa. Exatamente, a gente fala ao vivo aqui de uma das principais entradas do bairro Bonfim, em Vitória. A gente está exatamente na rua Aldífax de Amorim, onde agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã, um homem foi executado porque ele estava amarrado. Segundo testemunhas, foram ouvidos a pelo menos 20 disparos de arma de fogo. Alguns comerciantes, algumas pessoas que passavam pelo local se assustaram, né? Teve uma certa correria. Inclusive, alguns relatam que quando chegaram na porta dos comércios, viram ainda o homem caído no chão e ainda 4 suspeitos correndo para dentro aí do bairro Bonfim, que fica aqui nas minhas costas. Onde a gente está aqui, ó, uma das entradas foi por volta, como eu disse, de 10 horas da manhã. Até agora há pouco, a perícia da Polícia Civil estava aqui. Não foi possível contabilizar, George, a quantidade de perfurações que esse rapaz ainda não identificado teve no corpo, mas ele teve lesões aí na região da cabeça e também por todo o corpo. Como eu disse, ele estava com as mãos amarradas para trás e ficou caído justamente aqui, ó, nesse ponto da rua. A Polícia Civil já iniciou os primeiros levantamentos aqui no local do crime e daqui a pouco a gente deve voltar com mais informações sobre esse crime que aconteceu na manhã de hoje, aqui nessa rua Aldífax de Amorim, que fica muito aqui pertinho, esquina com a Avenida Marechal Campos. George, Bruna. Tá certo, Vanusa, combinado. Obrigada aí pelas informações. Violência logo cedo na segunda-feira, né, minha amiga? Obrigada. Agora a gente vai mostrar para vocês um acidente impressionante que aconteceu no sul do estado. Já bota aí, por gentileza, na tela grande. Olha aí, o carro desgovernado. Nossa. Olha a batida. Por muito pouco não atingiu 2 motociclistas, 2 motoboys. O veículo, como a gente vê aí, destruiu, né, a porta de uma loja e também atingiu a moto. O motorista, o detalhe é que depois desse acidente, depois desse impacto todo aí, ele deu ré, saiu de boa, tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Agora não era a hora desses dois, né? Não, e a sorte é que eles estavam prestando atenção, né? Exatamente. Você viu que eles viram ali o movimento do carro e conseguiram sair, porque aonde o carro parou é exatamente onde eles estavam. Agora, falando em acidentes, gente, feriado prolongado, teve vários acidentes graves que foram registrados nas rodovias do Espírito Santo.
Vamos chamar a Tainara Nascimento, que tem esse destaque pra gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Jorge. As rodovias aí chamando atenção pela quantidade de acidente, porém mais especificamente as rodovias estaduais que registraram aí inclusive óbitos, mas em contrapartida a gente também tem um número interessante, porque nas rodovias federais o número em relação ao feriadão aí caiu o número de acidentes, feridos e óbitos também. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho com a explicação da PRF, Jorge, Bruna. Ô, Tainara, você também tem outro destaque, que um homem foi preso depois de invadir uma igreja em Vila Velha. Ele ameaçou fiéis. Agora tem uma história também envolvendo a bandeira de Israel, não é isso? Exato, Jorge. E o mais interessante é que ele invadiu a igreja justamente naquele momento ali em que os fiéis estavam de joelho, inclusive o próprio pastor da igreja. Então, pegou os fiéis ali de surpresa e ele já chegou de forma muito agressiva, agredindo os fiéis, os obreiros da igreja, inclusive o pastor. E aí foi no momento que ele foi até o altar da igreja, pegou a bandeira de Israel da própria igreja e começou ali a ameaçar de morte os fiéis. A gente vai entender melhor essa história daqui a pouquinho também, Jorge, Bruna. Combinado, Tainara Nascimento. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Valeu! Olha, falta menos de um mês para o Enem 2023. Como é que será que estão os estudos da galera que vai fazer a prova? Uma prova que é extremamente importante. A ansiedade, que não adianta, começa a bater essa reta final, né? Vamos conversar ao vivo com o nosso repórter Eric Alencar, que bateu um papo, né, Eric, sobre esse assunto com uma galera hoje cedo, né? Bom dia para você. Bom dia, Bruna, Jorge, todos ligados no TN1. Isso mesmo, conversei um pouquinho sobre o Enem. Falta menos de um mês. As provas estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro ou seja, os alunos estão na reta final de preparação para esse exame, o Exame Nacional do Ensino Médio, sonhando com o ingresso na faculdade, uma universidade por todo o Brasil. Ou seja, jovens espalhando-se pelo Brasil atrás de uma oportunidade, de um sonho de seguir a carreira que tanto querem. Eu bati um papo com eles, com os alunos, com o professor e também com uma psicóloga, para entender como é que fica a cabeça dessas pessoas nessa reta final. O que pode ser feito para poder controlar a ansiedade até o dia da prova. E foi um papo bem bacana, daqui a pouco a gente traz essa informação para você, Bruna, e para todos que estão nos ouvindo. Combinado, Eric. Agora, meu amigo, eu estou vendo que atrás de você aí tem uma obra de arte, né? Conta pra gente por onde você anda, porque tem mostra de arte contemporânea em um local aqui de Vitória. Onde você tá, Eric? Onde está rolando essa exposição? Está rolando aqui no Palácio Anchieta, isso mesmo, no centro de Vitória, aqui na Cidade Alta, o Palácio Anchieta abrindo suas portas para uma exposição trazida pelo Museu da Vale, que o nome da exposição é De Onde Surgem os Sonhos, coleção Andréa e José Olímpio Pereira. São muitas obras, a Brunella vai fazer um passeio aqui pelo espaço onde a gente está. Está muito bonito, muitas cores de todos os tipos, esculturas, temos quadros também, telas, muitos murais. E vocês vão acompanhar um pouquinho do que a gente vai falar aqui, trazer aqui para vocês, conversando com a curadora da exposição, a Wanda Clabin, para falar para a gente o que essa exposição vai apresentar para o público que vier aqui, na exposição que começa amanhã. Então a gente vai trazer uma provinha do que vai estrear amanhã. A exposição fica até o dia 28 de janeiro, mas ainda não começou e você vai aprender a saber tudo que vai rolar aqui ligadinho no TN1 com a gente. Daqui a pouco a gente volta, hein, Bruna? Valeu, Eric. Até daqui a pouquinho. Bonitas as obras, lindas, né? Vai pegar as férias. A galera que vai estar de férias vai até janeiro, né? Vai ficar bastante tempo. Muito bacana. Bacana. Agora, o amigo do TN sempre ganha presente, né? E esse, já pode botar aí, gente. Arrasou. Olha só, a gente vai sortear pares de ingressos para o show de Jorge e Mateus no próximo sábado na Matrix Shows, Bruna. Na verdade, é no Kleber Andrade, fica pertinho ali da Matrix. Sabe que é do lado, pertinho. Do lado, vamos espalhar pra geral lá no Kleber Andrade. Vamos curtir essa dupla Jorge e Mateus de graça, gente. Fica ligado, a gente já volta para você saber como ganhar e ver todas as notícias. Combinado. TN1 de volta agora, 11 horas e 53 minutos. Olha, gente, 2 jovens foram mortos dentro de uma ambulância do SAMU.
Esses jovens estavam sendo socorridos depois de sofrerem um acidente. Pois é, vamos conversar com a repórter Suzy Faria, que vai trazer para a gente os detalhes desse crime. Suzy conversou, inclusive, né, minha amiga, com o secretário de Segurança Pública hoje mais cedo. Mas primeiro vamos falar do ataque, né, Suzy? Os jovens, a princípio, estariam fugindo. Um ataque que também é um ataque a toda a sociedade capixaba, profissionais que estavam ali trabalhando e que por muito pouco não foram atingidos, né, Suzy? Exatamente, Bruna. E olha, você tocou num ponto muito correto. Quando um carro e uma moto interceptaram as ambulâncias do SAMU na pracinha de Porto de Santana, eles mandaram que todos descessem dali. Só que o motorista de uma ambulância e o enfermeiro de uma outra paralisaram. Eles não conseguiram sair, não conseguiram se locomover, ficaram petrificados e permaneceram ali durante todo o ataque. Um dos bandidos abriu a porta da ambulância, entrou. E mesmo com os apelos da mãe de um deles que estava ali, atirou e matou na hora o rapaz que estava sendo socorrido. Os dois estavam em estado grave. Já o outro começou a atirar de fora do veículo, ou seja, poderia ter atingido o profissional de saúde que ficou aí, né, na mira dos disparos. Tudo isso aconteceu no domingo, quando essas ambulâncias socorriam 2 jovens que acabaram se envolvendo em um grave acidente que aconteceu no bairro Flechal, onde eles moram. Pouco tempo antes, os jovens teriam feito um vídeo em que eles estavam em 3 numa moto e um deles segurava uma arma e também um copo de bebida, como se estivessem fazendo uma provocação para os rivais. Logo depois, o acidente com 2 deles aconteceu e tudo vai ser retratado agora na matéria feita pelo nosso colega Luciano Rosetti. Vamos acompanhar. Pouco antes do crime, as 2 vítimas gravaram esse vídeo na garupa de uma moto. Um dos rapazes, o de camisa verde, segura um copo de bebida numa mão e uma pistola na outra. Essas imagens foram registradas na manhã deste domingo, no bairro Flechal 1, em Cariacica. Momentos depois, os 2 jovens que aparecem na garupa da moto foram perseguidos por criminosos de um grupo rival. De acordo com a polícia, a perseguição se estendeu até o bairro Flechal 2. A dupla que estava na moto passou por cima de um paralelepípedo, perdeu o controle da direção e caiu da motocicleta. Por causa do acidente, moradores de Flechal 2 chamaram o SAMU, que foi ao local com 2 ambulâncias. Após o atendimento médico, as ambulâncias foram para um hospital em Vitória. Mas os criminosos do grupo rival seguiram os veículos, cercaram e obrigaram que os motoristas parassem na altura da pracinha do bairro Porto de Santana. Aqui, os criminosos assassinaram os jovens dentro das ambulâncias. Eles ordenaram que os médicos e enfermeiros saíssem. Depois, executaram as vítimas com tiros na cabeça. As vítimas foram identificadas como Caio Felipe José da Silva, de 20 anos, e Cauã Barcelos, também de 20 anos de idade. Um acabou morrendo na hora e o outro chegou a ser levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu e morreu. As ambulâncias ficaram com marcas de tiros e cheias de sangue. Os veículos foram levados para a Delegacia de Homicídios em Vitória para passar por perícia. Os funcionários do SAMU não sofreram nenhum ferimento, mas estavam muito abalados e não deram entrevista. Pois é, como vocês viram aí, ousadia, afronta. O que diz a segurança pública? Nós vamos conversar com o secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, e ele discorreu sobre tudo aquilo que aconteceu, sobre o ataque que houve, principalmente porque acredita que tem a ver com a prisão do menor Eric, que é um dos cabeças do tráfico ali na região de Flechal, Porto de Cariacica e também daquela região que se estende até mesmo as áreas ali de Porto Novo. Vamos ver o que falou o secretário. Tudo indica que é uma provocação de jovens que estavam numa motocicleta, um vídeo que está circulando com uma arma de fogo, um copo de bebida, 3 nessa motocicleta sem capacete, audaciosa, aqueles vídeos costumeiros que eles fazem, se rivalizando com outras organizações criminosas, sofrem um acidente ainda em Flechal, as ambulâncias vêm socorrer, quando a ambulância está passando por Porto de Santana, ela é interceptada
pela forma como atiraram nesses indivíduos, nos indica que é a possibilidade da questão da guerra do tráfico de Flechal com Porto Santana, com Morro do Meio, que a gente assiste há tanto tempo. O que pode ter potencializado isso? Na quinta-feira fizemos uma importante prisão do indivíduo denominado Menor Eric, que tinha 10 mandatos de prisão, um cara extremamente violento. Talvez isso tenha dado margem a outra organização entender que Porto Santana estaria fragilizado e que fosse o momento de ironizar, de rivalizar. Ocorre que quando passaram em Porto Santana, então são atacados. Ninguém é atacado do nada, é a guerra que existe entre eles, que só enxergam matar. O curioso dessa história é que esses jovens assassinados aí, esses rapazes de 20 anos de idade, ainda não tinham passagens pela polícia, mas já andavam na provocação, como vocês viram aí, armados e ainda provocando os rivais. George, Bruna. Agora, Suzy, esclarece pra gente, porque nessa imagem de uma dessas vítimas aí, né, com a arma na mão, a gente observa que são 3 rapazes em uma moto. A gente já sabe que esses dois foram alvos aí dos disparos. O que estava pilotando a moto, Suzy, tem informação do que aconteceu com ele? Olha, até o Coronel Ramalho falou sobre isso durante a entrevista, né? Durante o momento que a gente estava conversando, dizendo que esse terceiro elemento, apesar do acidente, teria conseguido se safar, não se machucou, e teria fugido do local carregando uma arma. Há quem diga que esse vídeo que mostra os 3 na moto foi gravado mais cedo, bem mais cedo, que depois esse indivíduo teria sido deixado em algum lugar e esses 2 meninos que acabaram se envolvendo no acidente estavam sozinhos na moto quando isso aconteceu. A gente ainda está tentando apurar o que de fato houve, se ele foi deixado em algum lugar e os 2 saíram para fazer aí um rolê e acabaram identificados pelos rivais e perseguidos, ou se o terceiro estava na moto e conseguiu fugir com a arma que um deles carregava. Bruna. É interessante essa observação que você fez, Suzy, sobre a questão do momento em que eles estavam fazendo essas imagens, porque caso tivesse acontecido, a gente também teria as imagens do momento do acidente, né, já que eles estavam circulando por ali armados. Agora, Suzy, eu queria te perguntar sobre a observação que o Alexandre Ramalho fez, secretário de Segurança, sobre esse outro grupo envolvido, né? Qual é o motivo da rixa entre eles ali, Suzy? Ai, George, essa guerra declarada que já foi feita aí. É o TCP contra o PCV, Terceiro Comando Puro contra o Primeiro Comando de Vitória. O rapaz aí, o Menor Eric, era envolvido com o Morro do Quiabo, que é o TCP, e, portanto, a guerra está mais do que declarada. No momento que ele, como braço forte ali do movimento, é preso, os outros começam a crescer o olho para pegar a área que pertencia a ele. E aí começa essa guerra. Hoje pela manhã, por exemplo, ali em Morrinhos, Porto Belo, já houve uma tentativa de ataque. Inclusive, um documento que foi expedido no dia 10 de outubro pelo comandante da Polícia Militar manda que todos os policiais que estão de folga fiquem em alerta. Eles podem ser convocados a qualquer momento, tendo um prazo de 1 hora para se apresentar nas unidades dele. Então, desde o dia 10, toda a Polícia Militar está naquilo que a gente chama de QAP, ou seja, está em alerta para qualquer momento começar um trabalho aí de prevenção. E você viu que no final de semana, mortes foram muitas, tivemos lá em Serra Dourada, tivemos em Campinho da Serra, aqui em Vista Mar Cariacica, mas tivemos também 2 viaturas da Polícia Montada, que ao fazer o patrulhamento no bairro São Benedito também foi atingida por tiros. O relato é que eles chegaram a se deparar com 18 a 20 homens armados, que assim que viram a patrulha já atirou. Então está sendo uma afronta diária, não apenas uma guerra entre facção, mas uma afronta diária contra os militares também, George. Então é essa guerrinha aí que já foi declarada. Terceiro Comando Puro, Primeiro Comando de Vitória. George, Bruna. Pois é, a gente lembra que esse homicida, conhecido como Menor Eric, mas ele não é menor de idade não, tá? Ele foi preso com 10 mandados, ele já tinha 10 mandados de prisão em aberto por homicídio, inclusive, relembramos que ele é apontado como autor da morte de um MC, o MC Lipim, tá? Esse crime aconteceu, tá aí a vítima, o MC Lipim. Na sexta-feira a gente mostrou esse caso para vocês,
Foi em Flechal 1 esse crime aconteceu. Tá, ele tinha 26 anos, foi morto na tarde da última sexta-feira. E o menor Eric, o nome dele na verdade é Eric de Almeida Bastos, ele tem 25 anos, é apontado aí como um dos autores da execução desse MC. Então tá aí, um criminoso extremamente perigoso que estaria envolvido aí também. Tudo tem relação com esse ataque que aconteceu dentro da ambulância, é o que a polícia investiga também. Olha, Suzy, qualquer novidade que a Suzy eu tenho tiver. Respostas aqui, Bruna, do Sindicato dos Enfermeiros, que a gente solicitou ao CRM, claro. Solicitou também respostas ao Sind Saúde, já que nós temos aí uma equipe trabalhando. Daí eles ficaram em estados de choque. Chegou a nota do Sindicato dos Enfermeiros que diz o seguinte: em relação a esse ataque, causa extrema preocupação. Embora a equipe de técnicos socorristas tenha sido poupada e o procedimento de atendimento de ambulância não seja feito por profissionais enfermeiros ou equipe de enfermagem, o CID Enfermeiros vê o caso com muita gravidade e serve de alerta para todos os setores da sociedade, pede providências aí também. Com certeza, é preocupante demais. Suzy Faria, daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outros assuntos também, minha amiga. Obrigada aí pelas informações. Olha, gente... Um jovem morreu depois de cair de um cavalo em Pinheiros, no norte do estado. De acordo com informações, Juliana Baldi era moradora de Linhares e estava de casamento marcado para o mês que vem. Ela passeava a cavalo por uma propriedade particular. No último sábado, quando tudo aconteceu, as circunstâncias do acidente não foram divulgadas. Juliana chegou a ser socorrida, mas morreu num hospital de São Mateus. Olha, agora a gente fala de uma morte na saída de uma casa de shows em Vitória. Um policial militar de folga matou um rapaz que tinha sido expulso do local minutos antes. Depois que ele saiu, ele voltou armado e ameaçou um segurança na portaria. Vamos voltar a conversar com a repórter Vanusa Santana, que vai trazer detalhes sobre esse caso. É com você, Vanusa. Pois é, Bruna Maria, essa morte aconteceu em frente a essa casa de shows que fica ali no bairro Mário Cipreste, em Vitória. Foi durante a madrugada de domingo, né? O show começou à noite e varou a madrugada e durante aí por volta das 2 horas da madrugada, esse homem teria arrumado confusão lá dentro, foi posto para fora do estabelecimento pelos seguranças e ameaçou ali no momento em que ele saiu a segurança que fazia ali, trabalhava na portaria da casa de shows. Ali, pouco tempo depois, ele volta e aí acontece o que aconteceu, segundo esse policial militar, que é um soldado. Ele estava de folga, estava se divertindo ali no local, quando ele teria visto esse homem apontar a arma para a segurança. A gente foi até o local, fizemos aí uma reportagem, vocês de casa acompanham agora. As imagens são da entrada da casa de shows em Vitória. Já é madrugada de domingo, são 2 da manhã. Na portaria do estabelecimento estão algumas pessoas paradas. De repente, um homem sem camisa chega e saca um revólver. Uma das pessoas que está na entrada da boate se aproxima. É um homem. Ele arranca a arma das mãos do suspeito e atira. Pessoas que estão na calçada se apavoram e correm. O homem que aparece desarmando o suspeito é um soldado da Polícia Militar. Ele contou à Polícia Civil que estava de folga aqui na entrada do estabelecimento. Quando ele percebeu que um homem se aproximou armado, ele fazia ameaças a uma segurança que estava trabalhando aqui na noite de sábado. Ele deu voz de prisão ao suspeito, determinou que ele entregasse a arma, mas o homem não obedeceu. Ainda segundo o soldado da Polícia Militar, esse suspeito teria feito menção de atirar contra ele. Foi nesse momento que o soldado atirou diversas vezes. A vítima é Igor Gabriel Correia Carone. As imagens mostram Igor caído em frente à casa de shows. Uma mulher tenta reanimá-lo. Testemunhas contaram que pouco antes de voltar armado à boate, Igor teria arrumado confusão dentro do estabelecimento. Por esse motivo, ele foi colocado para fora pelos seguranças. Na saída, ele teria feito ameaças de que voltaria armado. O revólver que o suspeito portava desapareceu. Já a arma do militar foi recolhida para passar por exame de balística.
Pois é, Bruno e George, foi uma situação muito constrangedora, muito assustadora para as pessoas que estavam, porque a casa de show estava muito cheia. A gente tem relatos de pessoas que estavam lá, que viram quando esse rapaz lá dentro teria arrumado uma confusão, né, importunando as pessoas lá. Ele acabou sendo posto para fora, né, e logo na sequência, logo pouco tempo depois dele ter saído, ter sido convidado a sair do estabelecimento, as pessoas que estavam lá dentro relataram ouvir aí vários disparos de arma de fogo. Todo mundo teve uma espécie de correria lá dentro, mas graças a Deus ninguém mais saiu ferido, é claro, além desse rapaz que não resistiu aos ferimentos e morreu ali no local. Bruno e George. Que desespero, hein, para quem estava por lá. Vanusa, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Vamos voltar a falar com a Suzy Faria, que flagrou hoje cedo uma ação da polícia no bairro Rio Marinho, em Cariacica. Ô Suzy, um carro foi interceptado e 3 pessoas foram detidas. Esses homens tentaram fugir, né, Suzy? Ei, George, a gente estava no bairro Vista Mar fazendo uma matéria sobre um assassinato que aconteceu de madrugada, quando os policiais que faziam ali patrulhamento daquela área receberam via rádio a informação de que estavam em perseguição a um veículo com suspeita de estar transportando drogas. Rapidamente, as viaturas que faziam o patrulhamento foram naquela direção. E, é claro, a nossa equipe também. Quando chegamos lá, flagramos ainda os policiais que tinham feito o cerco na rua, já tirando os homens de dentro do carro e fazendo a revista. Eram 3, inclusive um adolescente. Foi chamado o K9, porque numa revista pessoal ali dos policiais não se encontrou nada dentro do veículo. Mas aí chamou o cão para que esse faro mais apurado pudesse realmente ver se tinha alguma coisa dentro do veículo. O cachorro foi, fez toda a varredura ali, externo, interno, dentro do carro, mas nada foi encontrado. Agora, para nossa surpresa, os policiais ampliaram essa busca com o cão pela rua também. E foi dentro do quintal de uma residência que eles acabaram encontrando uma pistola municiada com 15 munições. Essa pistola foi jogada, de acordo com a polícia, de dentro do veículo e caiu na casa de uma moradora que estava super assustada. Ela disse que passou diversas vezes pelo local e não percebeu, até que os policiais viram de fora da rua, viram essa arma lá dentro e a recuperaram. Os policiais ainda continuam investigando para saber quem é quem ali, para saber se ninguém deu um nome errado e tal. Eles estavam desconfiados que um dos ocupantes desse veículo podia ser um traficante importante ali da região, mas ainda estavam verificando e até agora a gente não tem a conclusão se realmente é ou não. Com o encontro dessa arma, os policiais acabaram detendo, melhor dizendo, os 3, até o adolescente que também foi apreendido nessa ação. Nessa mesma hora, George, a gente foi acompanhando tudo, os próprios moradores estavam ali ao redor e nós descobrimos que esse pessoal não era dali, era lá de Jardim de Alá e que de Jardim de Alá fizeram uma extensa jornada até chegar ali e ser interceptado pela Polícia Militar. Jorge, Bruna. Suzy Faria sempre em cima do fato. Valeu, Suzy, obrigado pelas informações. Olha, gente, uma viatura da guarda acabou ficando destruída depois de um acidente. Vamos ver aí nas imagens, uma BMW atingiu a viatura, olha só, em cima ali da ponte de Camburi, na manhã deste domingo. Os guardas da Prefeitura de Vitória estavam no local para sinalizar outro acidente. Tanto o veículo da guarda quanto o carro de luxo ficaram bem destruídos. A gente está acompanhando aí nas imagens. Segundo os agentes, o motorista que provocou a batida tinha sinais de embriaguez. Ele recebeu atendimento médico e depois foi levado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por dirigir com a capacidade psicomotora alterada em razão de álcool ou outra substância. Só que ele já foi liberado, vai responder em liberdade porque ele pagou fiança. Nenhum agente ficou ferido, ainda bem, né? Olha, fim de feriadão, muita gente pegou a estrada. Foram registrados acidentes graves pelas rodovias do Espírito Santo, principalmente no interior. Vamos lá para fora conversar ao vivo com a repórter Tainara Nascimento, que vai trazer as informações para a gente, os detalhes. Tainara, quantos acidentes, muitas vítimas fatais também nesse feriadão, né, minha amiga?
Muitos, Bruna, infelizmente, principalmente nas rodovias estaduais. Todo feriadão, né, e todos os dias prolongados aí de feriado, a gente retrata aqui a quantidade de acidente, porque é um período em que geralmente o motorista pega mais a estrada com a família, com os amigos, para curtir justamente o feriadão. E às vezes acaba em acidente aí, quase sempre relacionado à imprudência, como é o caso do acidente que foi registrado em Pedro Cola. Uma carreta acabou tombando, mas antes atingiu 2 veículos e um casal perdeu a vida. A gente vai conferir na reportagem. Na rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova, uma carreta que transportava soja perdeu o freio e provocou um grave acidente. De acordo com testemunhas, o motorista invadiu a contramão e atingiu 2 veículos antes de tombar e cair em uma ribanceira na beira da pista. As imagens mostram um dos carros atingidos completamente destruído e as vítimas presas às ferragens. O casal Aline Soares e Iago Filete morreu na hora. Aline era enfermeira e Tiago competia em rodeios. Em Colatina, um motociclista morreu depois de bater em um carro de passeio. A vítima foi identificada como Magno Otti Almeida, de 27 anos. O acidente aconteceu no quilômetro 159 da rodovia S080, próximo ao trevo que dá acesso ao município de Pancas. Também na S080, em Águia Branca, um motociclista identificado como Hélio Dias Moreira morreu depois que a moto em que ele pilotava bateu de frente com uma caminhonete. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital em Barra de São Francisco, mas não resistiu aos ferimentos. Na estrada que liga João Neiva a Ibiraçu, teve mais um acidente. A pista estava molhada e chovia no momento da batida, que envolveu 3 veículos de passeio e um caminhão. O impacto da colisão foi forte. Um dos carros invadiu a contramão e só foi parar no outro lado da pista. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas por uma ambulância do SAMU. Mais à frente, também em Ibiraçu, teve engavetamento envolvendo 3 carros. O acidente aconteceu próximo à base da Eco 101. Pois é, né? Muitos acidentes graves, porém a maior incidência nas rodovias estaduais, porque por incrível que pareça, a Polícia Rodoviária Federal disse que em contrapartida as rodovias federais aqui do nosso estado registraram juntas aí uma redução no número de acidentes. Isso segundo um balanço que ela fez contando esses últimos 4 dias, desde o dia 12 até ontem, e aí ela diz que foram registrados. Foi registrado um óbito, 29 feridos em cerca de 24 acidentes. Agora, no último grande feriadão aí, também de 4 dias, que foi durante o feriado da Independência, também neste mesmo período foram registrados 25 acidentes. Porém, teve mais óbitos, 6 óbitos, 40 feridos e nestes 25 acidentes. Um acidente a mais só deste último feriadão e com todos esses óbitos e feridos. Aí a gente se pergunta, né, a que se deve essa redução, e a própria Polícia Rodoviária Federal alega que pode ser uma maior conscientização do próprio motorista, já que no último feriadão ela realizou várias fiscalizações, muita gente apreendido e detido embriagado ao volante, fazendo ultrapassagens e também em alta velocidade. Neste feriadão, como o motorista deve ter percebido essa fiscalização, preferiu pisar no freio nas rodovias federais, em contrapartidas estaduais com alto índice de acidente, como retratamos. Muito triste, né, Georgia Bruna? Acidentes com mortes, né, Tainara, que é mais triste ainda. Obrigada aí, minha amiga, pelas informações. Até daqui a pouquinho. Olha, já que a gente está falando de acidente, pode colocar aí na tela uma imagem de um acidente impressionante em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. Verdade. Olha só, gente, 2 motoboys, estão vendo aí, conversavam na calçada, quando de repente o carro aparece, quase atinge os 2, esse carro desgovernado. O veículo acabou batendo aí na loja no centro de Cachoeiro. E depois de destruir a porta, o motorista dá ré, sai no sentido da Avenida Beira Rio, deixando para trás tudo destruído, a moto caída no asfalto.
nem deu satisfação, né, Bruna? Deixou um prejuízo danado, né? Imagina se um deles se machuca. Bom, essa batida aí, gente, foi no último sábado na Praça Jerônimo Monteiro, né? A gente observa aí o susto dos motoboys. Por pouco eles não foram realmente atingidos e, felizmente, ninguém se feriu. A Guarda Civil Municipal ficou no local até a chegada da gerente da loja para inspecionar o local, contabilizar ali todo o prejuízo. Agora, o veículo e nem o condutor, por enquanto, não foram encontrados. Quem tiver qualquer informação, né, esse responsável poderia ter causado uma tragédia ali, né, invadindo a calçada daquela maneira. Quem tiver alguma informação, reconhecer o carro, a placa, de repente, Disque Denúncia 181. Tá fácil, né? Só puxar aí pelas Sim. imagens a gente consegue identificar a placa desse veículo. Pessoal, o fim de semana foi de violência, tá? 2 homens foram assassinados e outros 2 baleados em Serra Dourada 3, na Serra. O tiroteio aconteceu perto de uma lanchonete. Teve correria, na confusão, 2 pessoas que estavam lanchando acabaram baleadas. Você pensa que desespero, você está ali lanchando tranquilamente e é baleado? Gente, isso seria uma retaliação de traficantes de um bairro vizinho. Vamos acompanhar na reportagem. O homem que é socorrido é Wesley de Oliveira Bragunci, de 29 anos. Ele é uma das vítimas que acabou ferida durante um ataque ocorrido nesse final de semana em frente à praça de Serra Dourada 3. Wesley não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada no hospital. Outras 3 pessoas também acabaram feridas durante o tiroteio. Segundo testemunhas, o ataque aconteceu por volta das 7 horas da noite. Aqui bem em frente a esse bar que não funciona, estavam 3 rapazes, eles conversavam. Ainda de acordo com testemunhas, um homem teria chegado aqui por essa rua e então, com uma arma em punho, teria começado a atirar. Os rapazes que estavam aqui encostados começaram a correr aqui, ó, em direção àquela lanchonete. Lá dentro, pelo menos 5 mesas estavam ocupadas. As pessoas comiam, lanchavam ali, ó, naquela lanchonete. O homem continuou atirando e os alvos estavam correndo para lá. Um dos rapazes acabou atingido e caiu justamente aqui dentro. Outras 2 pessoas que lanchavam no local também acabaram atingidas. No tiroteio, uma 4ª pessoa também acabou atingida. O homem teria dado entrada no Hospital Jaime dos Santos Neves e não resistiu aos ferimentos. Os 2 clientes da lanchonete feridos foram socorridos pelo dono do estabelecimento. Um deles foi atingido no pé. No áudio, ele conta o que aconteceu. Saí, cara, pra lanchar com minha esposa, sentado lá, tranquilo. Começaram a dar tiro um no outro lá. A bala, só senti a bala pegando no meu pé. Eu comecei a correr, a bala pegou no meu pé. O outro rapaz estava do meu lado, tomou um tiro nas costas. O cara que eles foram dar tiro, correu pro meio da gente, cara. Só Deus. Rapaz, foi livramento, viu? Para se proteger dos disparos, as pessoas que estavam na lanchonete tiveram que se esconder dentro do estabelecimento. Teve pânico e correria. O atentado seria uma resposta a um ataque que aconteceu no bairro na última semana, quando um jovem acabou baleado. Com medo de sofrer represálias, ninguém quis gravar entrevista, mas moradores relataram que não aguentam mais o clima de guerra que a região vive. Pois é, o trabalhador não tem paz para sair, para comer um lanche com a família, gente, que acaba baleado. Que absurdo. E a gente vai falar agora de mais crimes que foram registrados, tá? Um em Cariacica e outro na Serra. Em Campinho da Serra, a vítima foi encontrada em uma área deserta. Foi morto com vários disparos, principalmente na cabeça. O assassinato aconteceu no início da noite. A vítima não foi identificada, mas esse não foi o único crime da noite. Em Cariacica, no bairro Vista Mar, mais uma morte. Um homem foi assassinado no meio da rua. Também levou tiros na cabeça. De acordo com informações, a vítima estava participando de uma festa do Dia das Crianças que acontecia na rua de lá. Horas depois, moradores chegaram a ouvir os disparos. Mais tarde é que vieram saber que a mesma pessoa que participava da festa lá estava morta aqui. Segundo informações passadas pela polícia, uma moto vermelha com 2 ocupantes passou por ele e atirou diversas vezes. O homem morreu na hora. Esse homem tinha uma tatuagem com o nome Emanuel. Moradores ficaram assustados porque pouco antes a festa das crianças acontecia. Hoje cedo,
Viaturas foram vistas fazendo patrulhamento na área onde o fato aconteceu. Até agora, ninguém foi preso. E um criminoso da Bahia foi morto a tiros aqui no Espírito Santo. Diego Souza, conhecido como Diego Cabeludo, foi perseguido por 4 homens e assassinado no quintal de uma casa. O crime aconteceu ontem à tarde em Ibiraçu. Diego era foragido da Justiça da Bahia, acusado de liderar uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas, homicídios e roubos. Daqui do estado, ele liderava o bando instalado no sul da Bahia. Olha, gente, ao longo do jornal a gente está falando aí de crimes que aconteceram de norte a sul do estado, a maioria crimes violentos, como o caso dos 2 jovens que foram executados aí dentro de uma ambulância. Isso mostra, né, o tamanho da ousadia dos criminosos. Ousadia, inclusive, que os encoraja a enfrentar até mesmo a polícia. Eles não têm medo de nada não, tá? Suzy Faria de volta com a gente para falar justamente dessa violência. Suzy, você também conversou com o secretário de Segurança Pública justamente sobre essas ações criminosas. Quer dizer, a gente falou aqui hoje até de viatura da própria polícia atingida aí por criminosos, né, Su? Bruna, isso aconteceu, como eu falei antes, no sábado. Foi uma viatura da Polícia Montada que fazia o patrulhamento no bairro de São Benedito e acabou sendo atingida por diversos disparos quando encontrou de 18 a 20 homens armados naquela região. Já é uma afronta para lá de grande, né? Depois você ainda vê 2 ambulâncias sendo atacadas com esse pessoal ali que provavelmente pertence ao Morro do Quiabo, onde o menor Eric, que a gente comentou há pouco, tem todo o domínio. E eu fui questionar o secretário de Segurança para saber quais as providências que a própria secretaria toma para evitar que a sociedade venha a ser refém e vítima dessa situação. Inclusive, nós acabamos falando também sobre esses confrontos que vêm acontecendo entre facções e até envolvendo a própria polícia. E veja o que o secretário respondeu. Vamos acompanhar. Mostra a questão da ousadia deles quando a viatura é atingida. Foram 7 confrontos armados nesse final de semana, 35 armas ilegais retiradas de circulação. A estratégia nossa é ocupar esses locais com o efetivo que nós temos, com planejamento que permite horários flexíveis, obviamente que ocorrerão janelas de oportunidade, e é nessas janelas que eles estão se rivalizando e protagonizando essas cenas de violência. Ainda assim, com o seu relato que você traz do final de semana, na data de hoje nós temos o melhor resultado numa série histórica de 27 anos sobre os homicídios no Estado do Espírito Santo. É um trabalho árduo, é um trabalho pesado, que está dentro do programa Estado Presente, onde nós somos responsáveis pelo eixo policial. E o eixo policial é exatamente isso: retirar a arma de circulação, prender o homicida, partir para cima desses caras. O secretário colocou um dado importante, que são 1.000 homicidas na cadeia, mas a gente ainda precisa que sejam mais, que as mortes, na verdade, não aconteçam. E outro ponto interessante que o secretário fala é comparar o que acontece hoje com o que aconteceu há 27 anos. Acho que o dado aí fica um pouco falho, porque há 27 anos não tínhamos a população que nós temos, não tínhamos o enfrentamento que nós temos. Então, os dados devem ser comparados com o ano anterior, não com quase 30 anos atrás, onde a situação no Espírito Santo era muito mais tranquila do que agora. Com certeza, a população quer essa efetividade que o coronel colocou desse pessoal especializado na rua para evitar que a violência continue crescente como está. Levando aí em consideração que ele falou de armas apreendidas, confrontos que aconteceram, mas a gente vê que pontualmente essas mortes e confrontos estão acontecendo em todo o estado. E como eu disse antes, a Polícia Militar está de sobreaviso para qualquer momento todo o efetivo que esteja se colocando à disposição para esse enfrentamento que vem acontecendo. Inclusive como aconteceu hoje de manhã entre Morrinhos e Porto Belo. Não houve feridos, mas o que se sabe é que haviam muitas pessoas armadas, armas longas, metralhadoras, circulando pelo bairro, onde uma pessoa inocente, um trabalhador, uma mãe e um pai de família, uma criança, podem ser atingidas nessa guerra que não tem razão alguma. George, Bruna. Pois é, o que não pode é a gente ficar à mercê, né? Não só a população, quanto os próprios profissionais de segurança, profissionais de saúde agora também, à mercê de um ataque que pode acontecer a qualquer momento aí, em função desses criminosos que não estão sendo controlados da maneira que deveriam, né? Estão fazendo ataque assim à solta, em plena luz do dia, quer dizer, está sem controle.
Suzy, obrigada aí pelas informações. Qualquer novidade, você chama a gente aqui de volta, minha amiga. Obrigada. Bruna, falando em sem controle, olha isso. Um homem foi encontrado morto com as mãos amarradas na Avenida Marechal Campos, em Vitória. Vanusa Santana está no local. Ô, Vanusa, esse corpo foi encontrado a poucos metros da delegacia, né, minha amiga? A poucos metros, cerca de 600, 700 metros da delegacia patrimonial. Pedi o Alex para mostrar para vocês de casa. Eu estou aqui na rua Aldífax Amorim. É uma das principais vias que dão acesso ao bairro Bonfim. Aqui é a Avenida Marechal Campos. A delegacia patrimonial fica à direita agora, virando aqui, né, seguindo por cerca de 700 metros, fica a delegacia patrimonial. Mas isso não foi empecilho para que criminosos, né, executassem um rapaz aí, aproximadamente ali, né, porque estava sem documento, de 40 anos, entre 35, 30 a 40 anos. Ele foi executado por volta das 10 horas da manhã nessa rua, que é uma das principais que dão acesso aí ao bairro Bonfim. Eu vou pedir para vocês, para o Alex me acompanhar, porque olha só, aqui a gente mostra para vocês de casa o fio que foi utilizado pelos criminosos para amarrar as mãos desse rapaz, né, dessa vítima, que foi trazida aqui para baixo, né, a parte baixa. A polícia suspeita que ele tenha sido amarrado lá em cima, no bairro Bonfim, por criminosos, e então eles teriam descido com esse rapaz aqui para baixo, e aqui na rua Aldífax Amorim, ele foi executado com diversos tiros, porque os peritos da Polícia Civil não conseguiram contabilizar o número de perfurações que o corpo desse rapaz, que é um rapaz que, segundo testemunhas aqui, pessoas que passam por aqui, moram por aqui, também tem comércio, ele é um rapaz em situação de rua, que vivia por aqui, e há suspeitas ainda, George Bruno, de que esse crime tenha acontecido de uma certa forma como justiça feita com as próprias mãos, porque ele estaria cometendo pequenos furtos aqui na região. Esse vamos dizer assim, é uma lei aí dos criminosos, dos traficantes, né? Essa coisa de não poder roubar, né? Furtar, fazer pequenos furtos na região, no entorno, onde acontece o tráfico de drogas. Então, como eu disse, ele foi trazido aqui para essa rua, né? Que é muito próxima aqui da Marechal Campos, e então executado aqui. Para vocês de casa também entenderem melhor, né? A violência dessa morte, desse assassinato aqui, né, nesse horário de 10 horas da manhã, com muita gente, o comércio já estava aberto, 10 horas da manhã, muita gente passando. A Marechal Campos é uma via de muita movimentação. Olha aqui, ó, a gente tem um carro que, segundo o proprietário da oficina, ele não tinha essas marcas, essas perfurações, mas a perícia da Polícia Civil deu uma olhada, segundo os peritos, essas marcas não seriam de agora, mas olha a violência. A gente tem um carro que está aqui na oficina, né, atingido por balas, né, são marcas aí, né, de balas, de tiros, né, que foram dados. Ainda não sabemos, não temos a certeza, mas o dono da oficina relatou que esse carro não tinha essas marcas mais cedo, né, que esse carro está aqui para ser consertado. A gente recebeu agora há pouco aqui uma senhora que se identificou, né, como uma parente de um rapaz que está desaparecido também. É um rapaz que vive em situação de rua. Chegamos a mostrar alguns registros aqui de imagens. Ela ficou na dúvida, mas foi até o Departamento Médico Legal para poder ver, né, confirmar se trata-se ou não desse sobrinho dela, que infelizmente também vive em situação de rua. Bruna e George. Vanusa, uma rápida pergunta. Sempre quando a gente tem situações dessa na Marechal Campos, sempre vira e mexe acontece toque de recolher. O comércio está funcionando normal aí na região? Vou pedir para o Alex mostrar para vocês, está funcionando normal, sim. Agora há pouco tinha muitas viaturas que fecharam essa rua Aldífax de Amorim, mas agora sim está liberado aqui, quem quer entrar, sair. Agora há pouco a gente viu, inclusive, muitas crianças passando, chegando da escola e indo para a escola, né? Mudou um pouco a rotina, né, na manhã, por volta das 10 horas da manhã, mas agora a movimentação está normal aqui, inclusive nessa rua onde aconteceu esse assassinato, George. Obrigado, Vanusa. Vamos aguardar aí a ação da polícia, né? Porque é um fim de semana super violento e a segunda-feira também começando violenta. Obrigado aí pelas informações. A gente traz aqui informação também agora no interior do estado de um dono de uma joalheria que reagiu a um assalto
e matou o ladrão na cidade de Conha, no sul do estado. Tá, gente? A polícia recebeu a informação que disparos tinham sido efetuados no centro de Conha e que havia um homem caído ali no chão, como a gente está vendo nas imagens. Os militares foram até o local e constataram que suspeitos armados tentaram assaltar um estabelecimento comercial e, a princípio, o proprietário da própria loja reagiu e atirou contra esses suspeitos. Um deles foi atingido, acabou morrendo no local. Perto dele havia uma pistola calibre 380 usada na tentativa de assalto. Essa arma foi apreendida pela polícia militar. O outro suspeito conseguiu fugir em um carro que foi encontrado abandonado com marcas de sangue. O Notaer foi acionado justamente para auxiliar aí nas buscas desse outro suspeito. Olha só essa cena curiosa registrada em Anchieta. Um jipe ficou atolado, gente, na Praia dos Castelhanos. Essa imagem, claro, isso aconteceu ontem à tarde, chamou a atenção de quem passava pela praia. O motorista conseguiu sair a tempo, já o carro foi completamente inundado pela água do mar. Foi preciso chamar um trator para o veículo ser retirado do local. Agora fica a pergunta, né, Bruna? Olha só o trator retirando o veículo do local. Será que subiu muito rápido ou é costume andar por ali? Pois é, a gente sabe que período de feriadão a galera curte muito a praia, tem gente que tem mesmo esse hábito de chegar com o carro ali com o som ligado na região da areia. Pode ser que a maré tenha subido muito rápido, não deu tempo de retirar o veículo. Agora que é impressionante, que é curioso, de fato, né? Agora, ele deu sorte do carro ter ficado parado ali, que geralmente, quando você está na água, o carro boia e vai embora. Aí estraga totalmente, Olha né? o prejuízo. Agora, gente, um carro caiu em um valão de Cariacica. Pouco diferente essa história, né? O veículo foi retirado neste domingo. O carro, a gente está vendo que ficou completamente submerso e com as rodas para cima. Não tem informações sobre feridos. Isso aconteceu no bairro Sotelândia. O motorista não foi localizado. A Prefeitura de Cariacica diz que a guarda não foi acionada para auxiliar aí nessa ocorrência. Um mistério, tomara que ninguém, de fato, tenha se ferido aí nesse acidente, né? Olha, gente, um homem foi preso depois de invadir uma igreja e ameaçar fiéis em Vila Velha. Esse aqui mesmo, ó, fazendo palhaçada lá na porta da delegacia. Tainara Nascimento vai trazer essas informações, porque também tem uma história da bandeira de Israel envolvida nessa invasão, né, Tainara? Tem sim, George, uma história terrível, porque os fiéis estavam ontem à noite, por volta das 7 horas, logo no início desse culto. A gente está falando de uma igreja evangélica ali em Nova Itaparica, em Vila Velha, e eles estavam todos ajoelhados, inclusive o pastor da igreja. Quando esse homem aí que aparece nas imagens entrou na igreja já alterado, já de forma muito agressiva, e começou, gente, a agredir todos que ele via pela frente, incluindo os obreiros, o próprio pastor, todos os fiéis que ousassem, né, tentar impedir ele. Tanto que ele chegou a um momento que ele subiu ao altar da igreja, pegou a bandeira de Israel, e aí que entra essa história icônica que ele, com a bandeira, começava a dizer que iria matar os fiéis, todos os fiéis. E aí os próprios obreiros conseguiram deter ele, conseguiram deixar ele contido, amarrado, e acionaram a Guarda Municipal de Vila Velha. E foi ela que chegou por meio da motopatrulha. Os agentes da Guarda Municipal chegaram ali no local, conseguiram deter, mas ele ainda estava muito alterado, até mesmo com os agentes. E ele dizia, George, a todos os fiéis ali, que tentavam apaziguar a situação, deixar ele calmo em meio a esse desespero, e ele não queria conversa, tá? Ele estava muito alterado, bem diferente da situação que a gente acompanha nas imagens dele passando ali no DML hoje pela manhã, já aí querendo fazer graça, né, com outro humor. Essa história que foi parar na delegacia, é claro, ele foi autuado e agora segue ao centro de triagem de Viana. A gente espera que ele fique lá e que os próximos cultos possam ter mais paz, né? Porque nem a igreja foi poupada desta vez, George. Você imagina o desespero dos fiéis ali, né? Todos ajoelhados, e entra esse homem aí cometendo esse crime. Tainara, obrigado pelas informações. Galera, tá faltando menos de um mês para as provas do Enem 2023. Muitos estudantes aí de casa se perguntando:
O que eu priorizo nessa reta final do estudo? É tanta coisa, né, gente? É um ano inteiro de preparação. Mas olha só, além de focar nos estudos, outra preocupação nas escolas é como controlar a ansiedade, né? Eric Alencar já está por aqui. É inevitável, né, Eric? Vai chegando agora a véspera da prova, coração vai acelerando, mas a gente tem meios aí de tentar controlar essa aflição na véspera do Enem, né, meu amigo? É com você. É isso mesmo, Bruna. A prova está chegando e como é que fica, né, o coração, a cabeça dos estudantes que se prepararam um ano todo, às vezes por mais de um ano, do ano anterior, para a prova, um momento, 2 dias de prova. É muita ansiedade acumulada, concentrada em poucas horas. Em poucas horas, as provas, firmando aqui, são nos dias 5 e 12 de novembro, né? Então, até lá, tem que controlar essa ansiedade. Como é que faz isso? A gente vai conversar com pessoas preparadas para falar sobre o assunto, inclusive professor, que já lida com essa ansiedade há muito tempo, e, claro, uma psicóloga que acompanha alguns dos alunos. A gente pegou algumas dicas com eles, e olha só, uma coisa que chama a atenção é, não pode esquecer da ansiedade. Ela te faz ficar focado no seu objetivo. Então, porque também ninguém pode ficar tão relaxado assim a ponto de deixar o barco correr livremente, né? Você tem que ter concentração, mas sem desesperar. E a gente vai acompanhar um pouquinho disso aí na matéria que a gente fez hoje, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. As marcas na parede revelam que o objetivo foi alcançado. São mãos de ex-alunos de um curso de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que ingressaram na tão sonhada universidade. Este ano, as provas acontecem nos dias 15 e 12 de novembro e, faltando menos de um mês para o exame, a ansiedade toma conta de quem se preparou o ano inteiro para esse momento. A gente percebe na escola aqui, né, passando nos corredores, olhando para a carinha dos alunos, né, o rostinho deles, eles estão mais ansiosos, mais nervosos. É nítido isso, tá? E esse é um mês decisivo, um mês de revisão. Desde o início do ano a gente faz um acompanhamento psicológico com esses alunos, a gente tem uma psicóloga que os acompanha, faz roda de conversas, a gente tem uma mentoria de meditação, de yoga, em que os alunos aprendem técnicas de relaxamento, né? Até mesmo para pré-prova, né? Sala de aula cheia, conteúdo no quadro, professores e alunos na expectativa. E os dias passando cada vez mais. Mas e aí? Tem alguém nervoso aí? Sim! Tentar equilibrar, né? Também descansar alguns dias, um sono regulado e controlando a ansiedade de todo jeito que pode ser possível. Acho que eu tô nervosa dentro do normal, assim, né? A gente sempre fica quando tá a prova chegando perto, mas eu confio no processo que eu fiz o ano inteiro, uma rotina de estudos bem disciplinada, então acho que tá tudo certo. Tão importante quanto o estudo e a absorção de conhecimento é a preparação mental. E para isso, a dica é manter a cabeça tranquila, mas não tanto. É importante entender que a ansiedade é um estado de intensificação de uma reação de medo. E sendo assim, é esperado que o medo aumente com a chegada da prova. O mais importante nesse momento é que os alunos pratiquem um exercício muito minucioso e é desafiador, mas de voltar-se para o presente. É importante dar limite a pensamentos que me levem para experiências passadas, que em muitos casos foram frustradas, ou me projetem para um futuro, que é aquilo que eu não controlo. Então é importante o quê? Eu cuidar da minha alimentação, do meu sono, procurar evitar encontros, contato com pessoas que não vão me nutrir de coisas positivas, né? É muito importante isso. E, se possível, caminhar, andar em lugares abertos em contato com a natureza, isso pode ser muito importante também. Tá aí, né? A gente ouviu as dicas, tanto do professor, o Danilo, quanto da Renata, psicóloga. E ela deu uma dica muito importante, né? Você não pode se cercar de pessoas negativas. Se você tem algumas companhias que não te trazem muitas boas energias, deixa um pouquinho de lado, depois você retoma ali essa relação. Agora, focando no dia, nos últimos dias, assim, a véspera do Enem, é importante se alimentar bem, dormir tranquilo, praticar exercício, claro, você precisa oxigenar, você precisa manter a mente e o corpo são. Então, alimente-se bem. Nada de comer uma feijoada no dia da prova, hein, rapaziada? Tudo bem que é gostoso e tal, mas uma saladinha vai bem, uma coisinha mais leve. E, seguindo essas dicas aí, claro, você não vai aprender mais muita coisa até lá. É focar no que você já estudou, revisar e ficar tranquilo que vai dar tudo certo. E corrigindo a informação, as provas do Enem acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, não 15. 5 e 12 de novembro. Então, ficou preparado aí? Está mais tranquilo para encarar o Enem? Espero que essas dicas tenham ajudado, né? Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, ajudaram sim os amigos do TN.
As dicas também, o Jornal Inteiro vão estar lá no YouTube, né? Daqui a pouquinho, vale a pena dar uma conferida, que é muito importante. Agora é a reta final, o ano inteiro de preparação, né, galera? Vão manter o foco, se Deus quiser vai dar tudo certo. Eric, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá, meu amigo, sobre outro assunto. Não sai daí não, já já a gente volta a se falar. Vitória vai pagar bônus salarial para os professores. O anúncio foi feito ontem, no Dia dos Professores. Cada profissional poderá receber até 1,5 salário a mais ainda este mês, dependendo aí do desempenho da unidade de ensino em que ele leciona, além do desempenho individual. De acordo com a Prefeitura da capital, a antecipação do pagamento do bônus é uma forma de reconhecimento e agradecimento ao trabalho de cada professor. Agora, meio-dia, 42 minutos. Vou me aproximar aqui de George para saber de você, Gê. Você já comeu o seu pãozinho de sal, o pãozinho francês hoje? Claro, com mortadela ainda, que eu amo. Nossa, eu comi só com uma manteiguinha que eu amo também, de todo dia, não pode faltar. Agora, gente, hoje é muito verdade isso, tem muita variedade de pães. Hoje é o dia do pão. O dia do pão que o capixaba adora, o pão francês, que é uma ótima fonte de energia, rico em carboidratos, com vitaminas, tem cálcio, tem ferro também, tem vitaminas do complexo B e minerais. Ou seja, só vantagem no pãozinho de sal. Só vantagem. O pão, Bruna, representa 34% de toda a produção de pães. O pão francês, tá? Olha. De cada 100 pães feitos, 34 são de pão francês. O capixaba come bastante, são 31 quilos por ano. Caramba! Né? Parece muito, mas é o ano inteiro. É o então, ano um pãozinho. inteiro. E tem gente que não come o pão só de manhã, come o pão na janta, de tarde. À tarde, no cafezinho da tarde, cai muito bem da também, tarde. gente. Então, já dizem também que o arroz e o feijão do café da manhã é o pão e o cafezinho. Então, veja na reportagem de Tainara Nascimento e Francisco Abreu. O preparo é minucioso. O padeiro explora os detalhes na produção do pão perfeito. Prepara a massa, faz o coche e leva tudo ao forno. Depois de alguns minutinhos, já sobe aquele cheirinho de pão fresquinho e eles já ficam assim, prontos para o consumo. Depois que são expostos, começa a corrida para garantir o pão perfeito, porque há quem não fique sem ele no café da manhã. Não pode faltar. Todo dia, André? Todo dia. E acompanha com o quê? Só com a manteiga? Tem um recheio especial? Ah, com manteiga, com queijo, do jeito que for, a gente ama o pão. E tem dos mais variados tipos, 100% integral, de fermentação caseira, doce, opção é o que não falta. E quando o assunto é pão francês, o queridinho dos brasileiros representa mais de 34% de toda a produção das panificadoras do país. E não dá para deixar de falar do pão sem mencionar o outro ícone das primeiras horas do dia, é claro, o cafezinho preto, a combinação perfeita. Fala é o feijão com arroz, na padaria é o cafezinho, um pãozinho com manteiga, ele é tradicional, ou sem ser na chapa, ou na chapa, e também tem um cliente que às vezes gosta de colocar ele na chapa, que é o que mais vende na padaria normalmente. Os números são surpreendentes mesmo. Em média, um capixaba consome cerca de 31 quilos de pão por ano. Afinal, quem não resiste a um pãozinho quente e crocante? Está crescendo o consumo aqui no nosso estado. Está crescendo, inclusive amanhã nós estamos saindo daqui numa comitiva de 8 panificadores, com o apoio do Sebrae, indo para IBA, que é uma feira mundial da panificação na Alemanha, em Munique, onde nós vamos buscar justamente isso, tecnologia e inovação para melhorar a qualidade dos nossos produtos, para cada vez mais melhorar a nossa venda, obviamente. A tradição de começar o dia com café e pão é mais do que uma simples refeição. É um pedaço da cultura brasileira, uma experiência que reúne famílias, amigos e colegas de trabalho em torno de uma mesa, criando momentos especiais e memórias duradouras. Ai, que delícia, né? Irresistível pãozinho de sal de manhã, gente. Vamos mudar um pouquinho de assunto, que é o seguinte, olha o susto que aconteceu em Guriri. Um tubarão foi capturado lá na praia de Guriri, em São Mateus.
O animal, gente, de cerca de 20 metros e 300 quilos, foi capturado por pescadores a cerca de 40 quilômetros da costa. O tubarão, que seria da espécie tigre, ainda não tem confirmação, mas acredita que seja da espécie tigre, teria ficado preso ali numa rede de pesca na madrugada de domingo. Foram várias horas até conseguir resgatá-lo e também retirá-lo do mar. A cena, claro, chamou a atenção de banhistas. Muita gente se aglomerou para acompanhar. O animal foi levado já sem vida para terra firme. Tá, gente? Só corrigindo, o tubarão tem pouco mais de 2 metros. 20 metros era bem difícil mesmo, né? Nem aquele mega tubarão. Não é? Não é de Pensa 20 metros, gente, pouco mais de 2 metros. Tá meio aí metro já corrigindo assusta o tubarão. Mas olha só o tamanho do bicho, gente, que é enorme. Gigante, que medo. susto. Susto. Olha, vamos chamar o Eric Alencar agora, porque ele está numa mostra de arte contemporânea que está exposta no Palácio Anchieta. Isso, são 72 obras de 50 artistas e está entre aí as 200 maiores coleções do mundo. Que bacana, aqui pertinho da gente, no Palácio Anchieta. Eric Alencar traz mais detalhes. Que lindo aí atrás de você, tudo coloridão, hein, Eric? Pois é, gostou, né, Bruna, Jorge? Realmente escolhemos um local colorido, bonito, justamente para chamar a atenção dos nossos telespectadores. E é o que você falou, uma mostra de arte moderna, realmente muito moderna, não, contemporânea. Tá vendo? Contemporânea, muito importante e muito grande. Uma das maiores do mundo, 200 maiores do mundo e a maior do Brasil. Estamos aqui no Palácio Anchieta para falar sobre a exposição De Onde Surgem os Sonhos, coleção Andréa e José Olímpio Pereira. E, para começar, a gente vai conversar com a curadora dessa exposição, que é a Wanda Clabin, que está aqui com a gente. Tudo bom? Boa tarde. Oportunidade de falar sobre essa coleção, que é tão importante dentro da vida cultural brasileira, né? A Andréa e José Olímpio são colecionadores, acho que desde os anos 70, e tem uma coleção com acervo de mais de 3.000 obras, mas o território germinal e que é contínuo é dentro da arte contemporânea. E ela que está irradiando de novo agora é uma nova metodologia que contraria a historiografia oficial, eurocêntrica, onde os periféricos excluídos não estavam constando dentro do repertório da arte contemporânea. E essa exposição tem as novas aquisições, que é a arte indígena. Nós estamos em frente a um trabalho do coletivo Macu Indígena, a arte popular, que era tida como arte folclórica, que agora atingiu o patamar da ótica da contemporaneidade, e a arte afrodescendente, que também trata das lutas coloniais, raciais e as identidades e da escravidão. Então, estão presentes aqui nessa exposição, junto com os ícones da arte contemporânea, que é o Valtesso Caldas, Cildo Meirelles, Nuno Ramos, Ives Machado, Solange Pessoa, que tem um trabalho rupestre de pedras à mão. E eu convido vocês todos a verem, porque, para mim, ela irradia o novo, ela traz o novo, é o estar juntos, é uma nova maneira de você entender o percurso da arte brasileira, porque ela tem a sua substância também nos povos originários e nas nossas ancestralidades, mas agora dentro de uma pauta contemporânea, né? Ou seja, é trazer as nossas raízes para o centro da exposição, deixando de lado o eurocentrismo, né, como você mesmo falou, valorizando a cultura indígena, afrodescendente. Que vem de uma herança colonial, né? Você vê a primeira missa do Vitor Meirelles, você observa a missa, estão todos paramentados, os europeus e os índios colocaram umas sungas, mas eles estão assim observando como se fossem pessoas estranhas. E está sendo revisto, inclusive, Luiz Herbini, que está com um trabalho aqui, ele acabou de fazer na Fundação Cartier uma revisão também da primeira missa no Brasil, recolocando toda a nossa ancestralidade de uma outra forma, é uma outra forma de você se aproximar da arte contemporânea e da nossa cultura, né? Bom, a gente começou na frente desse quadro maravilhoso e agora vamos pedir para a Wanda explicar um pouquinho para a gente sobre ele. Pode vir para cá, Wanda, pode vir para cá. O coletivo Macu, pode vir para cá, aqui, ó, por favor. Aqui. Cores, e eles trazem muito o cotidiano deles, que estão ligados a cosmogonias, às danças, aos rituais e às cenas da vida cotidiana. E estão muito bem representados aqui nessa exposição, como está também o trabalho do Arjan e da Márcia Falcão e do Santídio Pereira, que trata do problema da escravidão, do colonialismo, e como está também nessa sala, que eu acho assim, um trabalho muito importante de estar presente aqui, é da Beatriz Milhares está aqui também, da Adriana Varejão, porque é um trabalho que trata de etnias.
Vamos lá conferir de pertinho? Vamos lá conferir de pertinho. É uma exposição muito grande, muito importante, okay, e que mostra que as pessoas aqui elas ficam livres, né? Elas escolhem seu caminho para onde circular. Sim, como aqui é um espaço tombado, inclusive, né, histórico, eu decidi não criar núcleos nem temas. Eu deixo o público livre para circular, ter sua própria dinâmica de olhar os quadros, criar os seus segmentos próximos às suas diferenças, mas eu botei a natureza como um arcabouço teórico para pensar a exposição. Então, ela está presente na arte indígena, está presente na arte afro, na arte popular e, sobretudo, na arte contemporânea. Tem muita pintura contemporânea que versa a natureza. Pode ser, a natureza é sempre uma realidade duplicata, pode ser ficcional ou real. E aqui tem um trabalho do Zerbini, que já é a natureza já transformada em cidade, que é o edifício Copan. Perfeito, olha só. Então, ouvindo aqui as explicações da Wanda Klabin, a curadora dessa obra, fica o convite para você que está pensando em conhecer um pouco mais o que é arte contemporânea. Venha conhecer a arte contemporânea dos nossos brasileiros mostrando por que nós somos assim, essa mistura tão bonita que é a identidade brasileira. Vem aqui no Palácio Anchieta, sempre de terça às sextas, de 8 às 18, e sábados, domingos e feriados, de 9 às 16. Terça, sexta, de 8 às 18, sábados, domingos e feriados, de 9 às 16. A exposição começando amanhã e vai até o dia 28 de janeiro de 2024. Ou seja, você tem muito tempo para vir aqui curtir e espero que você venha, porque eu sei que você vai gostar. A gente vai dar uma passeada aqui ainda, depois a gente volta aí para o estúdio, tá? Mas, enquanto isso, eu devolvo para vocês Bruno e George. Combinado, dá tempo de pegar férias escolares, levar a garotada aí para conhecer também, tão pertinho, Palácio Anchieta, fica até janeiro, tá aí, começa a partir de amanhã. Quanta coisa bacana ali na exposição, né? Nomes importantes, né, da Sim. nossa arte, da arte do Brasil, exposta aqui entre os 200 melhores trabalhos, maiores trabalhos do mundo. Muito importante essa exposição e também para a gente visitar, né? Isso aí. Valeu, Eric. Obrigada pelas informações, meu amigo. Agradeça também a nossa entrevistada que deu os detalhes ali da exposição. Valeu, brigadão. 12h, 53 minutos, pausa rápida. Na volta tem os gols da rodada aí do fim de semana. Olha só, teve bastante jogo. A gente vai conferir daqui a pouquinho. Aguenta aí, sai daí não. Estamos de volta agora 12h56 pela Série B, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Depois de longa revisão, o VAR confirma o gol de Alex Vinícius, que abre o placar para o Dragão. E nos acréscimos, Matheus Peixoto mata o jogo. Final, Atlético Goianiense 2, Ponte Preta 0. Pela Série B, Vitória e Guarani. Vitória, tá? Léo Gamalho inaugura o placar. E no segundo tempo, Wagner Leonardo amplia. O Leão fica assim, Vitória 2, Guarani 0. Olha, vamos falar de tempo, Bruna Maria? Pois é, o tempo deu uma trollada aí, principalmente em quem estava aqui no feriado, os turistas, né? Fim de semana só de chuva. Puxa vida, ontem frio. Não parou de chover. E olha a imagem da segunda-feira. A segundona com o céu aberto. Para hoje, gente, a previsão é de tempo estável em todo o Espírito Santo. Bruna, céu aberto azulzinho, contrário de ontem. Não é? De acordo com o Incapé, o sol predomina, não há previsão de chuva. E as temperaturas, como é que ficam, hein? Vão aumentar em todas as regiões. Quem queria o calor no fim de semana? Gente? Calor tá chegando hoje, tá, gente? Na Grande Vitória, Brincadeira. sol. Brincadeira. Sol com poucas nuvens, temperatura mínima de 22 graus, máxima de 31. Na região sul, máxima de 33 graus, ou seja, calor aí por quase todo o Espírito Santo. Era só um pouquinho desse sol, principalmente a galera que vem de Minas Gerais, que estava em Guarapari aí desde sábado. Pois é, mas o pessoal não arredou o pé não, tá? Vi imagens da Praia do Morro aí no feriado, mesmo com o tempo chuvoso, o pessoal foi pra praia para aproveitar o feriado. Tudo é animação, né? É animação, não tem jeito. Falando em animação, já pode botar aí. Olha só o showzão. Ai, que delícia. Porque é aquela promo que os amigos do TN vão amar. Sim, gente. Nós temos ingressos para o show de Jorge e Matheus no próximo sábado no Kleber Andrade, em Cariacica. Ah, eu quero. Será que eu consigo ganhar, gente? Ah, liga e participa. Será? Tem que ligar. Vou tentar ligar aqui ao vivo. Ó, espalha pra geral. Pra ganhar esse presentão, é só você ficar ligadinho aqui no TN. E vale, tá? Um suspense, porque nós queremos você sempre por perto. Só te digo uma coisa, são vários pares de ingressos. Jorge e Matheus no Kleber Andrade no próximo sábado. E os amigos do TN Sortudos vão curtir esse showzaço.
tem que ficar ligadinho aqui no TN1 para saber quando que vai rolar esse ingresso, quantos sorteios vão ser. Suspense no ar. Spoiler, já amanhã você já fica ligado, tá? Opa, que coisa boa, já soltou o spoiler. 12h59, beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Se o meu te amo tem seu nome, você faz por merecer. Na cama nunca falta assunto, nem beijo pendente pra resolver. É que a saudade é infinita e quanto mais eu mato, ela me mata mais ainda.